leitura de hoje é bastante comprida, portanto, quem se cansar pode ficar sentado. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso vai servir para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que abriram os teus olhos? E ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois ele não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele está enxergando? Os seus pais disseram: Olha, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso nós não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado, autoridades, já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai a ele. Então
os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem, Jesus, que esse homem é um pecador. Então o cego respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo no pecado e está nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado, encontrou-o e perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornam cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. A Igreja está nos apresentando nesse ano 3 grandes textos do Evangelho de João. No terceiro, a Samaritana. No quarto domingo, hoje, que é o cego de nascença, e mais um texto mais longo ainda sobre a ressurreição de Lázaro, ou a reanimação de Lázaro. A Igreja está querendo fazer com que a gente abra os olhos. Abra os olhos para podermos enxergar. Porque muitas vezes, e muita gente, apesar que está vivendo e tem esses olhos, esse aparelho, mas não enxerga a realidade. Não enxerga
A presença de Deus no meio do povo, a presença das pessoas que fazem a vontade de Deus, estão criando o amor e a fraternidade entre as pessoas. É gozado como esse pessoal que se contrapõe contra Jesus se levanta e criticam, ignoram e não querem que Jesus ajude os seus irmãos. Isso já vem levantando de longe, porque se nós lemos, nós estamos no capítulo 9 de João. O capítulo 8 de João, que é uma discussão que houve lá no templo com as autoridades judaicas, onde aparece aquela ideia, quem é o único verdadeiro Deus? E Jesus fala que o Deus de vocês é o diabo. Expressamente dito no capítulo 8, o Deus de vocês não é o Deus da vida, que quer o bem a todos, mas é o diabo, que vem para destruir, para acabar com a vida. E é interessante então como nós temos no tempo de Jesus, mas também em outros tempos, gente que não admite que haja pessoas simples, filhos de homem, filho do homem, como Jesus vai se chamar na nossa leitura, que pudesse fazer alguma coisa boa, construir a vida, que enxerga a necessidade do irmão e quer ajudar. Quer organizar a vida para as pessoas poderem viver com mais dignidade. Mas tem autoridades, aqui no tempo de Jesus está claro, que não querem isso. Por que essa revolta grande dos fariseus e das autoridades, dos judeus, contra todo o bem que Jesus está realizando? E Jesus vai colocá-los exatamente nessa realidade. Eles têm olhos, mas não estão vendo. O que é que eles não estão vendo? Eles não estão vendo as benfeitorias que Jesus está fazendo para o povo. Se nós lêssemos o Evangelho desde o início até o fim, ele está cheio de gente, de Jesus fazer a vontade do Pai, realizar as obras que o Pai lhe mandou fazer, quer dizer, recuperar a vida das pessoas, ser solidário com as pessoas, curar os cegos, curar os coxos, curar os doentes, dar uma palavra de consolo, perdoar os pecados. Então Jesus hoje, ele coloca, inclusive São Paulo na nossa carta de hoje, ele coloca exatamente essa questão, em o apelo que ele faz. Outrora, diz Paulo aos Efésios, erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Outrora vocês viviam fazendo as coisas erradas, prejudicando uns aos outros e não ligando pelos irmãos, que Deus os cuide. Nós não, importante que a gente se divirta, importante que eu estou bem. Outrora eram egoístas, eram trevas, agora sois luz. Luz para fazer o bem, para ajudar a construir a comunidade, para ser solidário. Vivei como filhos da luz. Como é viver como filhos da luz? É fazer a vontade de Deus. Assim como Jesus disse até para a samaritana. Ele vai dizer para a samaritana, eu tenho o outro alimento para comer que vós não conheceis. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual é a obra que Deus quer? É a fraternidade entre todos os seus filhos. É a solidariedade, é o amor. O interesse um pelos outros. Então agora vamos pensar um pouquinho rapidinho sobre os passos dessa leitura de hoje do Santo Evangelho, para nos ajudar a entender o conteúdo que está aqui. Ela acontecia em várias cenas, várias partes diferentes. A primeira parte que ela vai aparecer o questionamento que São João quer tirar da cabeça do povo, numa mentalidade antiga, que muitos carregam na época de Jesus e até hoje continuam carregando, mas precisa mudar de mentalidade.
Tinha essa mentalidade que a pessoa que está doente, que nasceu cega, que nasceu com defeito, que ficou manca, coxa, tinha essa mentalidade de dizer: esse foi castigo de Deus. Por quê? Porque pecou. Jesus está pedindo para mudar de mentalidade, para se converter, porque mudar de mentalidade é a conversão. E dizer: nós precisamos ver agora, nessa realidade desse homem que está cego, realizar a vontade de Deus, a glória de Deus. É isso que Jesus vai fazer agora ao curar este cego. Portanto, Jesus está dizendo que em qualquer coisa boa que nós fazemos para a construção da vida nossa e de nossos irmãos, Deus está sendo glorificado. Isso São João coloca em outro lugar também no seu Evangelho. Deus fica glorificado quando nós fazemos o bem, quando nós fazemos a sua vontade, e a sua vontade é esta: da gente construir a vida e da gente tirar os males no meio de nós, para podermos viver em convivência, em paz uns com os outros. Então Jesus já tira essa ideia. Tiram essa ideia, mudam de mentalidade. A pessoa ficou doente não é porque pecou. Mas se agora está doente, a glória de Deus vai se manifestar, porque nós vamos ajudar essa pessoa a superar a dificuldade em que ela se encontra. A segunda cena é Jesus fazendo com a saliva no barro. Lembram o barro lá do livro do Gênesis, que Deus pegou o barro no chão, formou a forma de um homem e deu a vida. Nefesh, soprou sobre ele e levantou. Aqui é mínimo, está referindo a isso, o barro que Jesus vai passar no olho desse cego e dizer para ele: vai lavar-se na piscina de Siloé. Tinha que caminhar um pouco, tinha que caminhar bastante, subir e descer escadas até chegar, mas ele foi, obedeceu, seguiu e voltou enxergando. É a cura desse homem, portanto, feita por Jesus, fazendo bem, recuperando a vida. A terceira cena acontece entre os vizinhos e conhecidos desse homem que era pedinte, lá na frente do templo, que todo mundo conhecia. A discussão: é ele ou não é ele? Houve a cura ou não houve a cura? Quem conhecia bem disse: não, era ele. Outros: não era alguém semelhante a ele. Aí alguns... E entra a quarta cena já, aí alguns, eles lembram que Jesus fez esse trabalho de agachar-se, mexer na terra, colocar saliva, e colocar na vista do homem constava como sendo trabalho. Então alguns lembraram: mas ele trabalhou. No sábado, que era o dia santo deles, no Antigo Testamento, o nosso é dia de domingo, como hoje. No sábado, ele trabalhou. E aí, uma razão suficiente para ser condenado e para ser chamado: esse não pode vir de Deus, porque ele quebra a lei de Deus, a lei do sábado. Essa cena, então, é os fariseus. Levaram Jesus diante dos fariseus, e os fariseus restritos à lei, e dizem que quem não cumpre a lei até as últimas consequências, esse é um pecador. É isso que estão acusando esse Jesus. O cego, ele dizer: não me interessa. Importante é isso, que ele tocou no meu olho, me mandou lavar, eu lavei e agora estou enxergando. Aí entra outra cena, que seria as autoridades dos judeus, que no Evangelho são chamados os judeus. As autoridades que um pouquinho antes, no capítulo 8, discutindo com o próprio Jesus dentro do templo, capítulo 8 inteiro, eles chegam a uma conclusão de pegar pedras para jogar em Jesus e matá-lo. Mas Jesus deu no pé, fugiu de lá. E aonde encontra o nosso cego, onde parou para curá-lo.
Aí esse pessoal, autoridades dos judeus, eles dizem, não houve cego nenhum. Imagina, isso é invenção do pessoal, eles inventam coisas, fake news, tudo. Não houve nada disso, disseram. Mas eles vão travar uma conversa com o cego. Vão travar uma conversa séria com o cego e eles, no final, vão expulsá-lo de lá, do templo. E aí aqui tem alguma frase, quando eles acusam pela segunda vez que Jesus é pecador, o cego responde, se Jesus, ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora estou enxergando. E aí, de novo, várias vezes, como que ele fez isso? Repetida muitas vezes. Perdeu a paciência, né? O que ele fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele, eu já vos disse, e vocês não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso, e aqui é uma ofensa grande, por acaso quereis tornar-vos discípulos de Jesus? As autoridades estão dizendo, tornar discípulo de Jesus? Aqueles que já tinham pego pedras, e aqueles que antes já tinham prometido que esse homem nós temos que tirar do nosso meio, não dá para ele continuar? Vão tornar-se discípulos de Jesus? Então, eles insultaram o cego dizendo, tu sim és discípulo dele. E aí eles vão constatar que realmente eles não querem mudar de mentalidade, não querem se converter, porque eles querem continuar seguindo Moisés e as normas de Moisés. Lembram domingo retrasado, a leitura da transfiguração de Jesus, aonde Moisés e Elias, que representam todo o Antigo Testamento, toda a Escritura escrita até então, apresentam para Jesus o projeto que vinha acontecendo. Aí vem uma nuvem, encobriu todo mundo e escuta-se uma voz que vem do céu. Moisés e Elias já tinham sumido. E disse a voz, escutem o que ele diz. Agora aqui na nossa leitura eles estão declarando que não querem escutar Jesus, a novidade. Eles querem continuar com Moisés, como disseram assim, nós somos discípulos de Moisés, nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse, Jesus, dele nós não sabemos nada. Respondeu-lhe o homem, o cego, isso é espantoso. Vós não sabeis de onde ele vem. No entanto, ele me abriu os olhos. O cego está repetindo várias vezes. Vocês não estão vendo a obra de Deus que ele fez para mim? Eu estava cego, agora estou enxergando. Vocês não estão vendo essa obra? Então, vós não sabeis de onde ele vem. No entanto, ele abriu meus olhos. E aí uma declaração que aparece no discurso de Pedro no capítulo 10. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas Deus escuta aquele, aqui traduz a palavra piedoso, que é traduzido também pela palavra justo, mas escuta aquele que é justo e que faz a vontade de Deus. Deus escuta quem é piedoso, quem é justo e faz a vontade de Deus. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, com certeza não podia fazer nada de bom. Aí os fariseus disseram ao cego, tu nascestes tudo no pecado e estás nos ensinando? E expulsaram da comunidade. Expulsaram da comunidade. Esse homem cego, que agora passa a enxergar, e enxergar Jesus, enxergar o que ele fez para si mesmo, para ele, enxergar de agora em diante toda a benfeitoria que Jesus faz, foi muito corajoso, mas está fora desse lugar onde tem gente que domina e que não quer mudar, e que não quer dar acesso ao povo novo de Deus para formar uma nova comunidade. Jesus ficou sabendo, foi atrás dele. Essa aqui é a penúltima cena. Jesus foi atrás dele e ao encontrá-lo perguntou, você acredita no Filho do Homem?
Respondeu o cego: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Então exclamou o cego: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus, quer dizer, reconhecendo, prostrar-se, ficar ajoelhado diante, adorá-lo. Jesus é o Messias. Jesus é o Filho do Homem, diz aqui. Filho do Homem significa gente como nós. Gente que Deus lhe deu capacidade dentro dele para ajudar, para fazer o bem. E uma das grandes desconfianças nossa na vida, sabe qual é? Que muitas vezes nós não acreditamos que os filhos nossos, que os vizinhos nossos, que outras pessoas têm capacidade, têm condição de ajudar, de redimir, de curar, de recuperar a vida, de dar carinho, de construir fraternidade. Não, é só Deus. É só Deus. É um dos grandes pecados. Só esperar coisas de Deus. E nós de braços cruzados. Por isso que Jesus Cristo disse para o cego: acredita no Filho do Homem. Acredita que nós somos capazes de construir fraternidade. Acredita que nós somos capazes de ajudar uns aos outros. Humanos, gente simples. Acredita, creio. Aí a cena ela termina aqui porque tem os fariseus. Jesus disse uma frase aqui que mexeu com ele: eu vim a este mundo para exercer um julgamento a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E aí a reação dos fariseus: por acaso você está nos chamando de cegos? E Jesus vai responder: se vocês fossem cegos, vocês não teriam culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Para terminar, esse texto aqui, ele tem a sequência do capítulo 10 do Evangelho de João. Nós estamos no capítulo 9 inteiro. E o capítulo 10 vai falar do bom pastor. E vai nos apresentar exatamente esse bom pastor que é Jesus. Porque os outros que vieram antes dele, que são as autoridades dos judeus, que não aceitam uma novidade, que não aceitam que Jesus faz o bem às pessoas, Jesus vai se apresentar como o bom pastor. Essa leitura nós vamos ler ela no 4º domingo da Páscoa, junto com o salmo que foi cantado hoje, o salmo do bom pastor. E lá, no capítulo 10, versículo 10, ele vai dizer: eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância. E ainda vai acusar os outros, no caso autoridades, eles são ladrões. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, o capítulo 9 e 10 tem que ser lidos juntos, em sequência. Eu sugiro vocês ler capítulo 9 e capítulo 10 em sequência para perceber que Jesus está se apresentando agora como o único caminho para a salvação. Ele que é a luz do mundo, que ele repete antes e repete na nossa leitura. É dele, como diz a voz do Pai, escutem ele. Escutem ele. Ele que tem a solução para a nossa vida. É Ele que nos dá força para a gente, com nossa pequenez, mas com a força de Jesus, nós podemos ser outros Jesus na vida nossa, na família, no bairro onde nós moramos. Nós temos condição de construir uma vida melhor. Aliás, o tema da campanha da fraternidade que está aqui, o cartaz na frente, ele exatamente diz isso. Dai-lhes vós mesmos de comer. Não ficam esperando que tudo vai cair do céu. Isso não vai acontecer. Isso fica na imaginação. E muita gente vive nessa bolha imaginária, imaginando outro mundo. E Jesus nos diz: põe os pés no chão. Olhe os seus irmãos. Aprenda a conviver com eles. Dai-lhes vós mesmos de comer. Vocês têm condição. Vocês têm capacidade. Deus já deu para vocês. E com a sua graça, conseguem construir um mundo melhor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,